A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor me trouxe hoje para meditação foi em 2 Crônicas, capítulo 22, apenas os versos 3 e 4, que diz assim: Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Aqui está falando de Acasias. A gente vê também outros reis que reinaram, que foram também como Acabe, porque foram aconselhados. Sua mãe, aqui diz claramente, andou por caminhos porque sua mãe o aconselhara. Os pais, eles têm o dever, né? Deus deposita em nós a responsabilidade de educarmos os nossos filhos, de cuidarmos dele e aconselharmos. E isso pode ser para o bem ou para o mal. A gente vê que o exemplo de Acasias e tantos outros reis que vieram antes e depois, que fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Porque foram aconselhados por pessoas que não seguiam a Deus, que não obedeciam ao Senhor, não ouviam o conselho do Senhor. A palavra de Deus nos ensina para ensinarmos o nosso filho no caminho. Porque se ensinarmos o nosso filho no caminho do Senhor, ele não se perderá. E é no caminho. No caminho é durante o caminho. Eu estou no caminho do Senhor, meus filhos estão comigo. Eles vão ver o meu exemplo. Além do que eu falo com a minha boca, eles estão vendo o nosso exemplo. Que nós possamos ser aqueles que guiam os nossos filhos no caminho do Senhor. Não como os que aconselham e os que levam os filhos para um caminho de impiedade, para um caminho que é mau, que desagrada a Deus, por um caminho de morte, porque a gente sabe que aqueles que não estão em Jesus, que não estão no caminho, né, eles já estão condenados, porque são inimigos de Deus, porque não creem em Cristo Jesus. Que nós possamos guardar essa palavra, ser bons conselheiros, ser bons pais, aqueles que guiam os nossos filhos no caminho. Essa mãe levou o filho para um caminho de morte. E eu não estou falando só em morte espiritual, mas uma morte até física. A gente vê que no capítulo 7, no versículo 7, eu li o 3 e o 4, logo no 7, o Senhor veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias. Acasias, ele morre, o Senhor o abate, ele morre precocemente. Então, precisamos ter cuidado com a educação dos nossos filhos, cuidado, zelo com a palavra de Deus. Ensine o teu filho no caminho. Ensine o teu filho a palavra de Deus. Ensine por meio das tuas ações. Muito mais do que o que a gente fala, eles verão o que a gente faz. E a gente tem que ter o cuidado, não é fácil. Nós somos humanos, não é fácil. Mas podemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos ensine, que nos dê forças quando faltar forças, que nos dê mansidão. Peça ao Senhor o que tem te faltado. Eu não sei o que te falta. Eu sei o que tem faltado a mim. E eu tenho pedido ao Senhor para que acrescente. Nós não somos perfeitos. Nos falta coisas. Mas o Senhor, Ele está pronto para nos ouvir e para nos abençoar. E Ele diz que todo aquele que pede, recebe. Se está faltando sabedoria, peça ao Senhor que Ele dará. Se está faltando temperança, mansidão, peça ao Senhor que Ele dará. Peça ao Senhor o que tem te faltado, para educar, para aconselhar, e Ele te dará. Peça a Ele, para que possamos levar os nossos filhos para um caminho, para um caminho que leva à vida.
Cristo Jesus é a vida. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além dele. Essa é a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. E para encerrar, eu vou fazer uma oração. Se você puder, feche seus olhos. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos na tua presença. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Guia-nos, Senhor. Nos orienta, Deus. Orienta-nos, Senhor Deus, a como guiar os teus cordeirinhos, os teus filhos e filhas, Senhor. Porque são teus. O Senhor nos dá por um tempo, mas são teus, Senhor. Senhor Deus, que nenhum deles se percam. Senhor, que nós não venhamos, Senhor Deus, fazer com que eles tropecem ou se percam, Pai. Como essa mãe de Acasias o aconselhou de forma errada e fez com que seu filho se perdesse. Levou ele para um caminho de morte, Senhor. Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê mansidão, temperança, nos dê o que tem nos faltado, Senhor, na educação, no cuidado com os teus cordeirinhos, com os teus filhos e filhas, Senhor. Que nenhum deles se percam, Pai. Senhor, guarda os caminhos, guarda o crescimento, guarda, Senhor Deus, aqueles que já são jovens, Senhor Deus, por onde têm andado, Senhor. Dá livramento, Pai, atraia para a tua presença, Senhor. Senhor, se porventura, Senhor, o tempo passou e achamos que não há mais nada a ser feito, que o teu Espírito Santo, Senhor, dê sabedoria. Senhor, que dê o entendimento do que precisa ser feito, Pai. Toca nos corações, Senhor. O teu Espírito Santo, Deus, fala conosco. Que o Senhor dê, Senhor, as instruções para esse pai, para essa mãe que precisa, Senhor, resgatar o seu filho, a sua filha, Senhor. Cuida, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Que cele, Senhor Deus, cada um com o teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te guie e te aconselhe para que você possa aconselhar os seus. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.